Quem deve declarar o imposto de renda? Se você quer saber se você está obrigado a fazer o preenchimento e a entrega da sua declaração este ano, fica comigo neste vídeo que eu vou dizer para você quais são as condições, as características que o tornam obrigado a apresentar as informações para a Receita Federal. Vamos lá? Se você não me conhece, eu sou o Odacir Júnior, a minha empresa é a PEC Contabilidade e nós cuidamos das pessoas físicas utilizando o regulamento do imposto de renda e os detalhes que ele contém para fazer um planejamento eficiente, fazendo o imposto diminuir e aumentando a restituição legalmente. Então vamos lá. O imposto de renda incide sobre a renda. Então, o primeiro critério que deve ser observado é sobre o total dos rendimentos que você teve. A Receita Federal estabeleceu o limite de R$ 28.559,70 como um teto ali, o limite mínimo para quem faturar este valor ou mais de rendimentos, para quem tiver rendimentos desse valor ou mais, estará obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. É claro que esse é o limite para os rendimentos tributáveis. E o que é isso? Isso são rendimentos do trabalho, rendimentos de aluguéis, por exemplo, tá bom? É claro que outros rendimentos como distribuição de lucro ou às vezes aposentadorias especiais que são isentas de imposto, eles também têm um limite. Neste caso, o limite é R$ 40 mil. Ainda no tópico rendimento, produtores rurais que tiveram um rendimento de R$ 142.798,50 também passarão a estar obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. Além disso, se o produtor rural teve prejuízo nos anos anteriores e pretende compensar, também tem que fazer a declaração para poder manter este direito de compensação. Mas a Receita Federal não olha somente para o seu rendimento, ela também olha para o seu patrimônio. E aí, se você teve em 31 de dezembro um patrimônio acima de R$ 300 mil, considerando os bens que você tem lançado ali na sua relação de bens, você passará a ser obrigado também a apresentar a sua declaração de imposto de renda. Muito bem, mas pode ter o caso de você não ter tido rendimentos neste ano e nem ter tido um patrimônio acima de 300 mil. Você tinha um patrimônio abaixo. E se você teve alguma operação, vendeu algum patrimônio, mesmo estando abaixo desse limite de 300 mil, e teve ganho de capital, você deve apresentar a declaração para poder apresentar este cálculo deste ganho que você teve na venda dos seus bens, tá bom? Então, se você vendeu um imóvel que esteja abaixo desse valor, teve ganho, tem que fazer a declaração. Alguns casos é permitido você fazer a venda do imóvel e usufruir de um benefício, a isenção do pagamento do ganho de capital, quando você vende imóvel residencial e compra outro imóvel no prazo de 180 dias, por exemplo. Se você utilizou este recurso, este benefício, também vai estar obrigado a apresentar essas informações na declaração de imposto de renda. Se você estava fora do país e passou a condição de residente no ano passado, então você vai precisar fazer a declaração se em 31 de dezembro você ainda estava na condição de residente. Você vai precisar de fazer o preenchimento e colocar todos ali os bens e as demais informações. Um detalhe muito importante para este ano é quem fazia investimentos na Bolsa de Valores, este ano teve novidades. Então, a regra anterior era, se você fez qualquer movimentação, você estava obrigado a fazer a apresentação da declaração. Para este ano, teve mudança. Você só vai fazer a apresentação se você vendeu mais de R$ 40 mil no ano, tá? Vendeu as ações ali, ou os ativos negociados em bolsa, em valores superiores a 40 mil, ou se você teve algum ganho tributável. Então, você pode ter vendido qualquer valor com ganho tributável, você está obrigado a fazer a declaração. Quando você negocia ações, tem muitos detalhes específicos. Então, você precisa de uma análise detalhada para entender se a sua situação te traz a obrigatoriedade ou não. Por exemplo, venda de ações brasileiras, ela tem um limite de isenção, que é R$ 20 mil por mês. Você vendendo, tendo lucro ou não, você fica isento se você tiver lucro. Então, você não tem pagamentos de impostos, independentemente de ter tido lucro. Então, você pode vender todo mês R$ 20 mil, mesmo tendo lucro todo mês, você não vai pagar nada de imposto. Então, esta é uma regra. Se você for negociar fundos imobiliários, BDRs, tem outras regras e particularidades. Então, é muito importante você contar com um auxílio especializado para analisar a sua situação, para analisar o conjunto de regras, seja dos rendimentos, seja dos bens, seja a condição que for ali dentro da sua declaração, você vai precisar de uma análise detalhada, porque o regulamento do imposto de renda tem muitas regras. Conseguir coordenar todas essas regras dentro de um planejamento pode fazer você pagar menos impostos
e ter uma restituição melhor. Além disso, dentro da sua declaração, você precisa conhecer outras regras, que eu vou trazer aqui em vídeos complementares. Por exemplo, planejamento entre dependentes, rendimentos dos dependentes, do cônjuge, se você pode pôr dependente, pai, mãe, avó. Então, vou trazer vídeos complementares. Fique de olho aqui, acompanhe aqui no canal, que vai ter, nesta temporada de imposto de renda, muitos assuntos para você acompanhar, tá bom? Se você tiver dúvidas ou precisar de um auxílio, pode chamar que eu e minha equipe estamos à disposição para te auxiliar aí no preenchimento da sua declaração, tá bom? Se essas informações aqui lhe foram úteis, compartilhe com seus amigos, espalhe essas informações para que mais pessoas se beneficiem disso, tá bom? E não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir, para aumentar aí, para me ajudar a expandir este canal que leva as informações importantes para as pessoas, tanto nessa época de imposto de renda, quanto empresários, enfim. Bom, eu aguardo essa força aí e espero te ver aqui nos próximos conteúdos. Até lá!